Então, uma saudação especial para todos os nossos leitores e ouvintes do blog Economics for Real. Meu nome é Oscar e hoje a gente vai dar prosseguimento à segunda sessão do Papo de Economia e nós temos aqui a honra de trazer o professor Claudio Chiquida como o nosso segundo entrevistado dessa sessão. Tudo bem, professor? Bom dia. Oscar, bom dia. Na verdade, é uma honra para mim ser entrevistado. Que bom, professor, que bom. Eu fico muito feliz com essas palavras. Eu vou ler brevemente aqui o seu currículo, professor. O professor Claudio Chiquida, ele é graduado pela UFMG em Ciências Econômicas, ele tem um mestrado pela USP e o doutorado pela URGS. O professor ele tem uma série de artigos publicados aí em várias revistas em termos regionais e nacionais e atualmente ele é professor do IBMEC de Minas Gerais. É isso mesmo, professor? Tá ok, tá certinho, né? Tem sido uma vida de muito trabalho, dando aula, pesquisando, publicando. Tem artigo internacional também, né? Mas é isso, né? Tô um tempão, né? Lecionando aí no IBMEC, tá certo? Legal. Não tem nenhum problema igual no caso do Saxida, não. Tá bom, professor. Eu cometi uma gafe enorme com o professor Adolfo. Felizmente ele me corrigiu oportunamente, né? E até eu perguntei isso para justamente evitar problemas, né? Exatamente. Então, professor, vamos começar então. Eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de tratar com o senhor. O primeiro deles, professor, diz respeito mais à parte aí de economia internacional. Então, eu gostaria de começar falando a respeito da economia americana. A gente acompanha aí alguns indicadores de atividade com bastante proximidade, com bastante atenção. E a gente percebeu que o primeiro trimestre lá nos Estados Unidos ele foi bastante ruim do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, o PIB ele cresceu só 0,2% no primeiro trimestre em comparação com os últimos 3 trimestres de 2014. E outros dados de atividade também vieram bem ruins, no sentido de, por exemplo, a produção industrial também, que se encontra bastante fraca. Então, em função disso, alguns analistas que nós estamos acompanhando, eles sustentam que a taxa de juros vai acabar se mantendo em patamares historicamente baixos durante mais tempo em relação àquilo que estava se imaginando anteriormente. Então, eu gostaria de saber do senhor qual que é a sua expectativa em relação aos próximos passos, aos próximos rumos da política monetária americana. Por favor. Bom, para mim é difícil, né? Porque é difícil saber isso, porque aí a gente vai entrar numa seara que é a seara do que vai ser a política americana nos próximos anos, né? Eu acho que, enfim, independente do governo que a gente venha a ter nos Estados Unidos, a questão da retomada do crescimento econômico vai continuar sendo central, né? Eu sou um pouco, eu sou sem analisar os dados, eu acho difícil saber quanto tempo leva para você voltar, né? Que é a sua pergunta principal. Então, eu já estou dizendo que eu não sei a resposta, né, de quanto tempo vai levar. Mas, assim, falando por alto, a impressão que eu tenho é que acho que a economia americana ela tem um vigor que eu acho que ainda não foi, vamos dizer assim, suplantado por nenhum outro tipo de característica negativa. Eu acho que a economia americana é capaz de se recuperar, né, do que aconteceu lá desde a crise de 2008, né, vamos dizer. Agora, eu não sei se assim, ponto que eu não sei quanto tempo realmente vai durar. O governo Obama vai conseguir, ou o próximo governo que vier, seja ele Obama, Clinton, né? Seria talvez da Clinton, no Partido Republicano, eu não sei exatamente qual deles vai sair com o mais forte, mas
Eu não sei, assim, realmente se eles conseguem sustentar um programa de taxa de juros tão baixa por muito tempo. Agora, a verdade é que a gente, olhando para o que aconteceu na economia japonesa nos últimos anos, a gente vê que, a gente percebe que isso é possível, né? Agora, eu não, o outro ponto que pode ser complicador, talvez, é como é que a economia americana vai sobreviver nesse período, né, com um pouco mais de regulamentações do que ela tinha antes, né? Eu acho que essa que é a diferença do Obama, do Partido Democrata, em geral, né, para as administrações republicanas, né? Quer dizer, se ela se regulamenta demais, não é o caso, não vai acontecer isso, mas se ela vai mais nessa direção, ela fica meio travada igual a economia japonesa, né? Embora ela não tenha os mesmos problemas demográficos que também são importantes. Mas assim, eu honestamente não sei quanto tempo leva para isso acontecer. Tá ótimo, professor. Bom, vamos seguir adiante aqui, até porque a nossa pauta ela é relativamente extensa, então a gente, para dar conta de todos os tópicos, a gente vai seguir adiante aqui com os próximos temas, tá? A minha próxima pergunta, professor, meu próximo questionamento, ele envolve a questão de preços de commodities, tá? Então eu gostaria de saber aí do senhor, e a gente observa isso através dos dados, que o preço da grande maioria das commodities teve aí uma queda substancial ao longo dos últimos meses. Então, por exemplo, aí o minério de ferro caiu aproximadamente 50% ao longo de um ano, o petróleo também caiu nessa base, outras commodities importantes para a nossa pauta de exportação também tiveram uma queda bastante acentuada, como o caso da soja, como o caso do café. Então eu gostaria de saber do senhor quais que foram os fatores que levaram a essa queda no seu entendimento, e se o senhor acredita que esse patamar atual das commodities é que a gente chama de um novo normal, ou se ainda existe um espaço para novas quedas, ou daqui a pouco um espaço para uma retomada dessas cotações. Bom, eu acho que uma parte significativa dessa queda a gente pode explicar pela própria desaceleração do crescimento da economia chinesa, né? No sentido bom, porque afinal de contas ela está se industrializando, né? Se desenvolvendo, né? E entrando nessa fase de criação de indústrias, e aí chega uma hora que realmente você não precisa mais daquela quantidade de matéria-prima, que agora você está numa outra etapa, né? Então, assim, para eles, acho que desculpa, isso significa que para nós, na verdade, tem um fator aí de demanda que está permanentemente mais lento, né? Agora, por outro lado, assim, isso acho que é ruim dentro da economia brasileira, acho que isso é ruim para a economia de Minas Gerais, do meu estado, né? Que infeliz ou infelizmente, né, gosta muito de exportar commodities, né? E aí, né, nesse momento, você fica numa situação um pouco mais complicada, pelo menos só nesse setor. Agora, por outro lado, assim, eu não acho que essa queda é permanente, né? Quer dizer, aí eu lembro um pouco daquela discussão antiga de economia brasileira, né, sobre preços de produtos industrializados e produtos como agrícolas, como commodities, né? Eu acho que a tendência é que esses preços, por exemplo, pensando em termos relativos, não só nas commodities, mas eu acho que em termos relativos a tendência é sempre que você, no longo prazo, você fique mais ou menos estacionário, né? Então eu acho que é uma questão de ciclo econômico. Eu acho que não é não acho que a gente chegou mas isso tudo é palpite, né? Assim, eu não acho que a gente chegou num nível mais baixo permanentemente. Eu acho que a gente está num nível baixo temporário, né? E tem fatores de demanda e oferta mundiais, né? O que é importante para a nossa economia, para o caso do Brasil, é observar aí fora que países que você tem potencial de aumento de demanda dessas commodities, né? Para tentar, né, reverter o quadro. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode descuidar também acho que do fator talvez mais importante do ciclo econômico, que são os choques tecnológicos, né? Eu não sou adepto da religião de que só existe choque de um tipo, né, seja ele qual for,
Mas eu tenho assim, uma convicção muito grande de que choque tecnológico é muito importante, né? E aí a gente olhando para essa revolução tecnológica, por exemplo, em termos de combustível nos Estados Unidos, né, do gás de xisto, né, num primeiro momento aquilo faz um movimento forte em termos de petróleo. Então você vê que o próprio setor petrolífero já reagiu tentando, né, rebater a concorrência, né? Então assim, a gente não pode estar desatento nessas coisas. Então eu não sou tão pessimista. Eu acho que em algum momento os preços voltam a subir, mas eu acho que a questão é cíclica, né? É questão de demanda e oferta. Não tem como a gente saber onde vai parar, mas a minha impressão é que os deslocamentos de oferta e demanda não são tão fortes a ponto de levar a gente para o patamar baixo permanentemente, não. Legal, professor. Ainda sobre esse tema, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer um breve questionamento. Eu gostaria de saber do senhor, nós estamos acompanhando que a economia chinesa está passando por um processo de transformação muito grande. Até o senhor mencionou isso brevemente agora, de um modelo pautado em investimento e comércio exterior está se voltando mais para a demanda interna, né? Eu gostaria de saber do senhor de que forma o Brasil pode se beneficiar ou acabar sendo prejudicado por essa mudança na orientação de crescimento da economia chinesa, né? Que tipo de desafio que isso acaba impondo para nós aqui do Brasil? Bom, eu acho que acho que depende um pouco do que as empresas brasileiras querem fazer, né? Vamos lembrar que a economia brasileira, nesse caso, a gente está falando de empresas e consumidores, né? Graças a Deus não existe uma política oficial de governo que oriente as exportações, né? Eu não quis dizer isso, mas só para a gente, né, deixar claro. Agora, eu acho que aí a gente perde no sentido de... A gente perde em alguns setores, né? A gente perde no sentido de, tudo bem, commodity você não vai exportar mais, mas nossas empresas, né, as empresas que se voltaram para a exportação nos últimos anos, né, elas fizeram um esforço para melhorar a qualidade do produto e não só esperar por desvalorizações cambiais, né. Se a gente conseguiu, né, em alguns setores da economia, gerar produtos mais competitivos, independente do câmbio, mais na qualidade, aí a gente tem um espaço garantido, né, em algum momento nessa transição da economia chinesa, porque a questão de consumo, né, interno deles vai ser em cima de produto, né. É claro que no início, né, a economia chinesa é muito grande, né, em termos de população. Você vai ter demanda de consumo de produto de baixa qualidade, até demanda de produto de alta qualidade, mas, né, assim, a impressão que me dá é que se a gente, nessas nossas empresas, não investiu nesse salto de qualidade de produto para exportação, e investiu mais em tentativas de obter câmbio desvalorizado, a gente demora um pouco para ganhar, né? Agora, aí tem que olhar caso a caso, né? A gente teve que olhar cada setor da pauta da balança comercial, né? Contrastar e ver até que ponto a gente tem algum tipo de penetração na economia chinesa. A gente tem uma desvantagem competitiva em termos de custo de mão de obra, né? É claro que a gente não quer que a gente tenha mão de obra a preço de banana, mas nessas horas, né, uma mão de obra vietnamita do lado, né, acabou levando vantagem, né, em termos de produto, né. E se a gente também não investiu se as empresas não investiram nessa como é que eu vou dizer, né, nessa diversificação de produto, a gente buscar algumas vantagens comparativas nossas, né. E aí, assim, vantagem comparativa nossa não necessariamente, né, é só exportar commodity, não. A gente tem muito produto específico que poderia ser explorado e aí vendido, né? Mas, né, e eu sei que é difícil identificar essas vantagens comparativas, né? Que cada empresário tem que identificar a sua, mas aí é que eu acho que é um momento que a gente fica um pouco, a gente pode se perder, né? Mas aí eu acho que, de novo, né? Eu acho que tem setores da economia que se a gente investigar, a gente descobre produtos que são competitivos, né? Agora, fica um pouco... assim, não precisa ficar tão pessimista, porque a gente tem outros parceiros na pauta de exportações, né? Então, assim, o crescimento mais lento da China não é necessariamente ruim, né? O problema é se todos os outros nossos parceiros comerciais estão crescendo pouco ou tem potencial de crescimento baixo, né? Então, e a gente também não se preparou muito para isso, né? Acho que seria mais ou menos isso aí.
Perfeito, perfeito, professor, perfeito. Bom, seguindo adiante, eu gostaria de saber do senhor qual que é, na sua percepção, o grau de vulnerabilidade do Brasil em relação a uma crise externa. Se no seu entendimento nós temos fundamentos que poderiam atuar para amenizar uma crise externa, ou se nós estamos realmente suscetíveis a sofrer diante de um choque externo. Bom, vamos lá. Geralmente as pessoas acham que a melhor proteção, não todas as pessoas, mas muitas pessoas acham que a melhor proteção para um choque externo é a economia não se abrir nunca, né? Vamos nos transformar numa economia fechada e nunca a gente vai sofrer choque externo. Bom, a história tem pouquíssimos exemplos para mostrar para a gente, né, que isso não funciona, mas um deles, acho que é o mais cruel, né, para quem está lá dentro, é mais divertido para quem está de fora, que parece piada, é a Coreia do Norte, né? Então, assim, uma economia fechada para se proteger do choque não é a solução, né? Fugir do mundo, né, e se esconder trancar dentro do quarto, né, para não ser atingido por choque externo, é uma besteira, não faz sentido. Então, acho que a primeira fraqueza da nossa economia é essa: a gente tem um grau de abertura muito baixo, né? E um grau de abertura muito baixo que tem sido mantido, né, ou até revertido, né, para níveis mais baixos nos últimos anos, né, numa percepção meio equivocada de que a gente se protege desse choque, né? O que a gente precisa para se proteger de choques externos? Bom, primeiro a gente não pode ter medo, né, de se integrar na economia, né? Então, primeira coisa, né, a gente se preparou, a gente se integrou nas economias, né, na economia global, ou a gente passou os últimos anos todos tentando fugir da integração, tentando proteger o produto nacional da concorrência, exigindo conteúdo nacional, fechando o país, né, as importações, né, o país das importações, né, ficando naquele fetiche quase que sexual, né, com as exportações. A balança comercial tem que ser sempre exportação positiva e importação não, perseguindo uma taxa de câmbio ótimo do ponto de vista só do exportador e não do importador. Então esse é um problema, que é um problema mais talvez de curto prazo. Agora, tem questões de longo prazo aí também, né? Assim, você se integrar na economia mundial significa você, de alguma forma, não é só fazer parte do FMI, ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, sei lá, ou mandar tropa para Haiti. Isso é uma parte da sua participação internacional, mas não da parte econômica. Então, assim, não tem nenhum problema, por exemplo, você fazer parceria comercial com um país pobre da África. Mas, né, será que esse país pobre da África te dá um potencial de crescimento, né, no longo prazo tão bom quanto um acordo comercial com os Estados Unidos e a Europa, né? Então é outra questão. A gente fez tratados comerciais sem se importar com a questão ideológica, pensando, né, no bem-estar da população, ou seja, né, no ponto de vista econômico, né, só, ou pelo menos predominantemente, né? Então essa é outra coisa. A gente se preparou, por exemplo, dando condições para que a gente tivesse mais empresas, mais competitividade no país em relação a lá fora, ou a burocracia para abrir uma empresa que aumentou. A gente desregulamentou a economia para deixá-la mais competitiva, ou a gente regulamentou mais ainda, né? A gente criou um marco regulatório que fosse um marco regulatório que desse segurança jurídica para investidor brasileiro ou investidor estrangeiro, ou a gente criou mais regulamentações, né, e regras, né? E aí a impressão que eu tenho é que a resposta é que a gente está piorando ao invés de melhorando, né? Não vou nem falar do tripé macroeconômico, da questão da política monetária, que essa é uma outra questão importante, mas assim, o que eu acho que mais me preocupa nos últimos anos é o crescimento da insegurança jurídica, né? Assim, essas leis que mudam a todo momento, uma regulamentação crescente e desordenada no sentido de que parece que ela é feita por conveniência, mais política do que econômica, né? E uma despreocupação muito grande com um fator que talvez seja o mais importante, embora o slogan do governo agora seja pátria educadora, que é a formação do capital humano, né? Então, assim, se a gente olhar para os indicadores de educação, a gente, né, os últimos governos criaram mais universidades,
a gente fica feliz com isso, professores de federal ficam felizes, mais gente tem emprego dando aula, mas quando você pega um menino lá que antes de entrar na faculdade, né, ele faz um exame do PISA, ele vai mal e o ministro da Educação fala que o exame é que é ruim. Quer dizer, quando o ministro da Educação desqualifica o exame internacional, fala que o nosso é bom, me dá um cheiro de Hugo Chávez dizendo que vai adotar um fuso horário diferente do resto do mundo, que o Natal vai ser, né, fora de época. Quer dizer, a gente começa a entrar num mundo de realismo fantástico, maluco, né, e isso é o que eu acho que é mais preocupante, Oscar, assim, na minha opinião. Porque eu vi que, né, assim, a gente pensa no governo, né, nos últimos 12 anos, teve momentos bons de pragmatismo, de pensar assim, olha, vou manter a estabilidade de preço porque ela é importante, ela preserva renda real de trabalhador, né, vou manter competitividade porque isso é importante para a economia cresça, mas depois de algum momento, né, o governo ele perdeu um pouco o rumo na política econômica, começou a crescer nessa fome reguladora, que é uma fome meio desordenada, uma coisa meio... Eu não vejo assim, um propósito de aumentar a regulamentação, né, e assim, com um objetivo claro e resultados sendo alcançados. Né? Eu acho que o melhor exemplo é esse. A gente vai mal no PISA e aí a gente culpa o PISA. Quer dizer, então, quando a gente for bem no exame, aí a gente fala que o governo fez um bom trabalho na educação. Então, assim, como é que a gente vai competir? Como é que a gente vai sobreviver a um choque externo, por exemplo? Qual é o choque negativo que você está vendo, né? Assim, um aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, que a gente descartou aqui, mas imagina que acontecesse, né? Ou algum problema sério na economia mundial, você precisa de competir e exportar mais, você não tem mão de obra qualificada, né? Se você precisa se voltar para dentro e produzir produtos de qualidade, pensa só, você precisa dar serviço de qualidade, saúde pública de qualidade, você não tem médicos qualificados porque eles estão sendo formados aos trancos e barrancos nas faculdades. Os meninos chegam à faculdade com dificuldade de leitura, interpretação de texto, e esse menino vai cuidar desse político quando ele ficar idoso. Né? Assim, talvez o político vá para Miami, né? Viver lá num resort onde não tenha médico cubano, e para ele está tudo bem, né? Mas se ele ficar no Brasil, ele vai ser cuidado por um cara que tem uma qualificação pior. Então isso para mim, né, eu não sei se eu estou ficando velho, eu estou ficando velho, mas assim, né, eu não sei se isso para mim é uma coisa que eu começo a prestar mais atenção, mas me preocupa um pouco, a qualidade do serviço caiu, né, é aquilo que, assim, as últimas vezes que eu estudei um pouco de economia brasileira e pesquisei, foi uma coisa que a gente discutiu, quer dizer, que bom que as pessoas estão conseguindo mais emprego, a gente, né, entrou num ciclo de crescimento da classe média pela base, né, e é bom, pessoas mais pobres conseguem emprego. Tudo bem, eu não fico muito preocupado do garçom num restaurante anotar o meu pedido num português que ninguém entenderia, que está tudo errado, né? Que bom que ele está trabalhando, né? Agora, se ele não faz a segunda parte, né, que é se educar, né, e aí ele não evolui. E aí é que a política pública preocupa um pouco, né? Essa regulação do governo, da educação, está gerando de fato um sistema educacional, né, que vai desde lá de baixo. Ele gera cidadãos. Não é um cidadão que tem consciência política, sabe filosofia e sociologia, porque se ele não sabe ler e escrever, né, e fazer conta, ele não, para ser honesto, ele não sabe filosofia nem sociologia, né? Ele está decorando fatos, igual a gente decorava coisa na escola para passar, né? Uma parte do ensino é memorizar mesmo, mas a outra parte do ensino, que é a parte que faz o menino virar um adulto, né, é a parte do desenvolvimento intelectual. E aí é a compreensão e interpretação. Então, assim, nesse sentido, eu não sei se você esperava uma coisa mais macroeconômica, mas, assim, sempre que falo de choque externo, eu me vejo, assim, muito preocupado com a parte microeconômica dessa história, os fundamentos microeconômicos. Eu não diria nem de curto nem de longo prazo, ele não tem prazo, né? Aí eu sou um cara um pouco de ciclos reais nessa história. Se curto e longo prazo não faz muita diferença para mim, não. O que eu vejo hoje são pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, estão lutando para se qualificar e nem sempre, né, assim, nem sempre eles conseguem a educação que eles precisam. Então, diante do choque externo, né, no longo prazo você tem um monte de problema aí, né? E aí, bom, a gente sabe assim, né, que não são os únicos problemas da economia brasileira, né? A educação não é o único problema, mas sem educação, sem um marco jurídico sólido, né? E aí, assim, marco jurídico sólido
a gente sabe o que quer dizer, né? Mudança de regras constante. Eu acho que é só a gente olhar para a Argentina e Venezuela, né? Assim, se a gente olha para a Argentina e Venezuela, por que essas economias estão, né, na situação que eles estão? Né? Assim, será que daqui a pouco a gente vai estar num ponto que o governo vai falsificar índice de preço também e vai achar isso normal? Né? A gente vai estar num ponto que a gente vai proibir, né, dono de jornal de viajar para o exterior. Quer dizer, se a gente não, né, se a gente acha isso normal, então a gente não vai muito longe não. Né? Então eu acho que esses são os grandes problemas. A falta de abertura, né? A gente não se preparou, está faltando um choque de produtividade, né, que tem a ver com a educação, né? Não é só a questão de criar um parque tecnológico de mentira para a gente brincar de política industrial e falar que está fazendo alguma coisa, não é só isso, né? É tomar medidas que façam com que a indústria, a agricultura, o serviço, todo mundo tenha condições de se desenvolver, né? Isso tem implicações, sim, né? O que tem a ver um pouco com o que você... Bom, acho que você perguntou também, mas eu pergunto também que é atualmente, acho que a parte mais complicada, e tem a ver com como que o governo vai sair dessa confusão que ele mesmo se meteu, né, no próprio governo anterior, né? Agora a gente está numa situação em que a gente está passando por um choque fiscal, e é um choque fiscal que acho que na entrevista com o Saxida, acho que ele comentou um pouco isso, né? Se eu não me engano, né? Assim, acho que a conversa tinha essa, né? Sim, sim. Foi, a gente conversou um pouco sobre isso, acho que está correto. Mas é um choque fiscal por aumento de impostos, a gente sabe de estudos de economia aplicada. Choques fiscais baseados em aumento de impostos, né, te geram um crescimento mais lento. Né? E então, né, se você sofre um choque fiscal no tamanho que a gente está sofrendo, né, não se preparou, não desregulamentou a economia, não, né, preparou, não tentou aumentar o nível de capital humano, não abriu a economia, não expôs a nossa economia à concorrência, né, nos últimos anos. Enfim, se a gente não fez aquelas reformas, todo mundo fala que a gente queria fazer, mas na hora a gente não faz, né, aí, né, a situação é muito feia. Aí qualquer um tem toda a razão de ficar pessimista. Né? Tá ótimo, professor. A minha próxima questão envolveria exatamente esse ponto do ajuste fiscal. Eu vou formular a pergunta que eu tenho planejada aqui e, enfim, se o senhor quiser completar com mais algum comentário, ou se não a gente segue adiante. O meu ponto central aqui envolve se o governo ele vai cumprir esse ajuste fiscal em 2015 e também para 2016 e 2017. Acho que muita gente fala a respeito desse ano, eu acho que com razão até, em função de que a economia vai ter uma queda do crescimento, mas eu acho que os desafios eles também são imensos para 2016 e 2017. E eu gostaria também de saber se, na sua percepção, quais que são as principais dificuldades envolvidas nesse processo de ajuste fiscal. Tá, bom, então assim, eu não sou muito otimista quanto a 2015 e 2016. Eu me lembro que na campanha eleitoral ano passado, a conversa começou mais ou menos assim, 2015 vai ser um ano duro, mas em 2016 a gente deve começar a recuperar. Logo depois das eleições, a conversa mudou um pouquinho, ela ficou pessimista, né, em 2016 também. E é um pouco o que você está dizendo. E eu acho que a gente vai ter um período difícil. Assim, acho que um pouco a gente falou, mas complementando, né, um pouco, talvez, o que a gente disse, eu acho que um ponto que é assim, que eu acho que é um ponto que todo aluno de economia. Você está lecionando também, não está? Sim, eu tô lecionando também. Né? Uhum. Tá vendo como é que é difícil, né? Muito difícil, muito complicado. Assim, às vezes a gente tem aluno que... Os alunos são, né, tem aluno que quando ele está interessado, ele fica perdidinho, porque ele é exposto a cada debate louco, né, em jornal, televisão, e ele, né, vê cada coisa em jornal, fica perdido, coitado. Mas a gente tem que fazer um esforço danado para explicar. E aí eu acho assim, né, talvez, assim, acho que um ponto que a gente pode lembrar, eu acho que complica muito a situação do governo atual, é que assim, eu nem acho que é um problema tão sério, é um problema, mas eu acho que não é o pior dele, você fazer de conta que acredita no seu ministro da Fazenda, sendo que no fundo você não acredita, mas você deixa de fazer, né? É mais ou menos aquela história assim do cara que
cara que entra na sala de aula fala que microeconomia não serve para nada, que microeconomia é uma fantasia, mas que ele vai ensinar assim mesmo. É ruim, mas assim, se ele ainda der a aula, ensinar as coisas, qualquer má vontade, mas o cara aprender alguma coisa, é menos mal do que o cara não ensinar nada, né? Então, assim, eu acho que né, o governo atual, ele tem essa... Você vê claramente que ele tem essa convicção. Se você tira o Levi de dentro do governo, não tem ninguém falando de ajuste fiscal. Tá? Tem aquele cara do planejamento, esqueci até o nome dele. Nelson Barbosa? Nelson Barbosa, isso, o Barbosa. E o Barbosa não é tão, né, assim, convicto igual o Levi, mas assim, você vê que ele quase não aparece, né? A gente não vê ele no jornal, né? Ele não aparece junto com o Levi indo defender o ajuste fiscal. E eu acho assim, o que é complicado nesse governo? Você tem um ministro, que é o ministro da Fazenda, que está fazendo um ajuste fiscal, que eu não acho que é o melhor ajuste fiscal, talvez seja o único possível que ele consiga negociar no Congresso, né? E assim, é muito desgastante, né? Eu não sou daqueles que acham que você vai ter o impeachment da presidente Dilma, mas eu vejo assim, um risco muito grande de que o governo sofra um processo de impeachment ou alguma coisa parecida que paralise a atuação do governo nesse primeiro ano, né? Não é difícil acontecer, porque afinal de contas, né, assim, tem muita evidência de problemas, né, aparecendo nessas relações premiadas e muito motivo para você ter um sistema político parado, né? E aí o trabalho do Levi é um trabalho cada vez mais difícil, né? Eu sei que não é fácil cortar gasto, eu sei que talvez, né, assim, isso seja muito difícil, mas é como, por exemplo, o Saxida pergunta, né, o Saxida e outros, né, por que você dá o dinheiro para o BNDES, mas você contingencia, né, o trabalhador? Por que o FIES leva contingenciamento e o BNDES não? Quer dizer, tá bom, vamos fazer um ajuste de aumentar impostos, mas vamos aumentar... Então, assim, obviamente tem um problema aí. E o outro problema que eu acho, que aí sim é o problema que eu queria chegar mesmo, né, que é o problema que para o aluno de economia eu acho que acaba sendo claro, né, é que o significado disso tudo aí. Você tem um presidente do Banco Central, que é o mesmo por enquanto, né, e não tem sinal de que ele vai mudar, e que ele passou, né, o tempo todo aí, desde que ele entrou na gestão dele no Banco Central, só queimando a credibilidade do sistema de metas, né? Assim, dificilmente você encontra economista que ache que o Banco Central, né, realmente está seguindo a política monetária, olhando para o centro da meta. A impressão que dá é que ele se curvou diante do ministro da Fazenda, né, da equipe, né, da dupla do Manta, que dá o Agostinho, né, nos últimos anos, e agora ele meio que tenta recuperar essa credibilidade, mas não parece que ele tem muita... não tem muito poder de fogo. Você queimou essa credibilidade, né? É aquela história de teoria dos jogos, né? Depois que você queimou o seu capital político, né? Depois que você prometeu que não ia botar um chifre na sua esposa, você aparece em casa, né? É pego em casa na cama, com a cueca na mão, né? Para não falar outra coisa na mão, né? E fala que você pode explicar, né, que ela está pensando, a sua credibilidade cai muito, né? Você vai, né, se o casamento continua, né, com muito menos credibilidade. Então, eu acho que essa é a perda que o Pombini tem. E do lado do Levi, ele está isolado. Então, assim, é uma política fiscal, é uma política monetária, que a monetária parece que ela está, né, mais de combater a inflação agora. Mas, assim, a gente já aprendeu que se for o Pombini, na próxima eleição ele vai liberar a verba. Aí, né, a evidência é muito forte nesse sentido, que é péssimo. Né? E a política fiscal, né, ela parece estar isolada, né? Assim, não existe política fiscal, porque o ministro Levi está o tempo todo tentando fazer um ajuste e o resto do governo ainda não está fazendo um discurso contra ele, mas a base do governo já está fazendo, né? O ex-presidente critica o ministro da presidente dele, né? Então fica ali uma política econômica e monetária sem credibilidade e sem apoio. Eu diria assim, a política fiscal, em termos de todos os ministérios, eu não consigo ver claramente, né, todos os ministros apoiando o Levi. Então é um jogo aí, que é um jogo que não é entre política fiscal e monetária, mas entre aqueles que fazem a política fiscal. E aí, nesse sentido, né, a pergunta para 2015, 2016, com ou sem impeachment, é se a gente vai ter o Levi ou alguém no lugar do Levi fazendo o papel dele, né? Até que ponto a presidente vai, né, de fato, falar que está, né, que ela está disposta a arcar com o custo de botar o país de volta no crescimento econômico, ainda que a curto prazo ela perca a popularidade. Popularidade
que ela já tem um nível muito baixo, está no fundo da panela, para fazer um trocadilho infame aqui, né? Então, assim, é complicado, né? E né, os sindicatos já não estão com ela, né? Ou estão fazendo de conta que não estão, né? Os trabalhadores estão meio chateados com o fator previdenciário, né? Os empresários são os únicos que estão do lado dela, paradoxalmente, olha o BNDES aí, né? E, bom, 2015, 2016, eu acho que vão ser anos difíceis, e eu acho que a maior pergunta, então, no fundo, que é a sua pergunta, né? É se a gente vai conseguir fazer esse ajuste fiscal no curto prazo. Eu acho que a gente deve ter, na verdade, eu não queria ser pessimista não, mas eu não consigo falar para você que a gente vai ter 4 anos e que no último ano a gente vai se recuperar. Eu acho que no último ano a gente vai ter o ano eleitoral, né? E eu acho que o Banco Central já aprendeu isso. A gente deu uma sorte danada, a gente não tem nenhum choque externo. Tem que contar com a ajuda de Deus, né? Se você não acredita em Deus, então tem que acreditar com a sorte do acaso, né? Mas se a gente deu uma sorte danada, a gente não tem nenhum choque negativo, né? Tem que contar ainda com, né, um último ano de governo, que vai ser lá antes do ano eleitoral, em que o Banco Central não faça besteira de deixar a política monetária solta, né? Então acho que esse aí é o grande problema. Eu sou pessimista. Tá, ok, professor. Vamos seguir adiante. A minha próxima pergunta ela envolve o setor industrial, né? A gente observa que desde 2011, professor, existiu aí uma dupla combinação de fatores que poderiam alavancar o crescimento da indústria, né? Então houve aí um processo bastante importante de desvalorização do câmbio e, ao mesmo tempo, o governo concedeu uma série de incentivos para o setor industrial. No entanto, o setor industrial, observando ali a sua produção, não conseguiu crescer de maneira sustentada. Então, eu queria saber do senhor o que houve de errado em relação ao setor industrial ao longo desses últimos anos. Pois esse é um fato interessante, né? Assim, porque como você descreveu muito bem. Quer dizer, o governo ajudou bastante o setor industrial, né? Tentou ajudar de várias formas, ainda tenta ajudar, né? E mesmo assim o desempenho não foi tão forte. Então vamos lá, né? Uma parte da explicação a gente poderia jogar, né, um pouco, não a culpa, mas um pouco a responsabilidade no setor externo. Em 2008, quando a gente olha para o setor industrial, a gente vê lá aquela aquela maiorinha que foi, assim, eu concordaria que foi uma maiorinha que durou pouco tempo, mas foi uma maiorinha profunda no dado, né, quando a gente olha. Foi uma queda profunda da produção industrial. Então o presidente Lula nunca errou tanto, né, num improviso igual naquele. Mas, assim, então assim, você tem um momento de setor externo que a gente tem uma queda, mas a gente observa em seguida a recuperação. Agora, como você falou, a recuperação é muito mais lenta, né? O nível de crescimento é muito mais desacelerado do que o que a gente tinha antes. E isso com o governo, né, fazendo justamente uma política de vamos subsidiar, vamos dar isenção, ou vamos dar, como é que fala? Vamos fazer renúncia fiscal, renúncia tributária para alguns setores da indústria, linha branca, automóveis e tal, né, essa coisa. E aí e o setor industrial não cresce. Bom, eu acho que aí a gente chegou naquele ponto, voltando naquelas perguntas anteriores, né? Assim, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente descobre, né, que, assim, mesmo que o governo faça todo o discurso da política industrial vertical, né, essa de escolher setores, mesmo que o governo faça esse discurso, que o negócio do desenvolvimento da economia é a indústria, a gente agora chegou num ponto que a gente percebeu o seguinte: olha, primeiro, indústria não é tudo. Segundo, agricultura não é necessariamente sinônimo de produto com valor adicionado baixo. Olha aí a Embrapa, né, transgênicos, olha toda essa moderna, né, pesquisa em biotecnologia, né, não tem como a gente separar mais essas coisas. E a gente chegou naquele ponto que talvez a gente bateu no fundo do poço, ou no limite, né, da capacidade de produção nos níveis de capital humano que a gente tem, né. Eu acho assim, agora ficou claro, né, que não adianta a gente, né, não adianta a indústria querer
contratar estagiário e botar ele para fazer trabalho de funcionário, né? Não adianta não querer mão de obra qualificada, né? E não adianta o governo fechar os olhos, né? Não é uma questão ideológica, né? Não é uma questão de que Celso Furtado defendia a industrialização, a gente chegou ao poder e vamos fazer só a industrialização agora, capital humano não importa. Não, né? Eu acho assim, talvez o ponto principal de trava da indústria, e não é só da indústria, de todos os setores da economia, eu acho que é o ponto do capital humano, né? A gente pegando as pesquisas, eu falo pesquisa acadêmica, né? Acho que todo mundo já descobriu, né, que o problema da educação no Brasil continua sendo um problema sério, né? E aí eu acho que a verdadeira política para desenvolver a indústria é uma política de você estimular, né, o empreendedorismo não só na indústria, mas também, né, no setor de educação, né? A gente teria que, né, assim, sei lá, na minha opinião, legal seria se a gente fizesse uma regulamentação do ensino, como é que fala, ensino médio e, né, segundo grau antigo, superior hoje em dia é o médio e o, como é que chama? É básico, médio e superior, né? Isso. Seria do médio para o superior, se a gente desse, assim, a gente criasse um marco regulatório que fosse assim, vamos incentivar, né, diferentes experiências educacionais, né, diferentes mesmo, né, que, assim, para cada região, mas muito mais do que o que a gente faz hoje, para poder descobrir novas vantagens comparativas regionais, municipais, né, ou estaduais, enfim, o que seja, né, que possa gerar novos setores para a economia, novas empresas, né, e também que a gente estimulasse um pouco a produtividade. Então, assim, eu falo assim, até mudar a forma de você educar as pessoas, né, abrir mais o modelo, né, parar com essa coisa de, né, no caso do ensino médio e do ensino superior, você tem um currículo só para o Brasil todo. Não, vamos diversificar, vamos abrir esse negócio, né, e aí, assim, integrar mais com o setor, não só o setor industrial, mas com o setor privado de maneira geral, né. Vamos trazer as necessidades do mercado, que é, né, o mercado, na verdade, é um conceito mais amplo, né, não são só trocas econômicas, né, o mercado é a sociedade onde a pessoa vive, né. Todas as trocas são trocas de mercado, né? Tem valor envolvido. Ninguém troca voluntariamente alguma coisa se não estiver ganhando valor, que a gente aprende lá no curso de economia, né? Então, assim, quando eu falo mercado, eu falo no sentido mais amplo, né? Então, assim, vamos tentar fazer isso, né? Assim, esse é o meu sonho de longo prazo, né? Que a gente tivesse um setor educacional desregulamentado no sentido, assim, de, olha, cria, né, modelos educacionais mais diversos possíveis. A gente vai tentar de algum jeito fazer a avaliação que foi ensinado, né, mas você está liberado para fazer um monte de atividades dentro da classe que não são essa atividade de ficar pintando parede ou ficar batendo tambor, não. Se quer fazer isso, pode fazer. Mas se tem um menino lá que tem uma ideia interessante para empreender, vamos transformar essas feiras de ciência em feiras de empreendedorismo em uma atividade muito mais frequente. Vamos parar de ensinar na escola, né, que industrial é malvado, que não desenvolve o país. Porque o menino fica lá na escola ouvindo esse papo furado, depois ele chega para trabalhar e aí ele vai reclamar que a indústria não cresce. E aí vai falar que a culpa é sempre de um empresário que é malvado. Empresário malvado sempre vai existir, assim como existe funcionário malvado, né? Então, assim, o problema não é, né, se o cara é malvado ou não, né? A questão é que a gente não vai destravar, né, o crescimento da indústria só desvalorizando o câmbio e aí só botando dinheiro lá dentro, né? Como você falou, quer dizer, acho que o tempo que já decorreu desses incentivos e toda a política que o governo fez já mostra que não dá. A gente está dando remédio e a doença não está parando. Então tem que mudar de remédio, né? Aí eu acho que, de novo, a gente volta, né, no capital humano, né? E eu acabei viajando um pouco aqui na maionese no meu sonho aqui de como é que a gente poderia, né, pensar um modelo educacional diferente, né? Mas isso é um pouco uma percepção minha mesmo, né? Tá ótimo, professor. Bom, a minha próxima pergunta envolveria vários pontos que o senhor já abordou em respostas passadas que diz respeito a essa tão necessária agenda de reformas do ponto de vista microeconômico. Mas eu acho que o senhor já falou e atacou de maneira bastante clara quais que seriam os principais pontos que devem ser focados pelo governo para tentar gerar ganhos de produtividade para a economia brasileira. Então, eu vou
na realidade eu quero que o senhor detalhe um pouco mais também sobre esse ponto, mas um aspecto um pouquinho diferente, que diz respeito ao seguinte: qual que seria a probabilidade, no seu entendimento, de que o governo e o Congresso se engajem nessa agenda de reformas no curto e no médio prazo, né? Como é que o senhor enxerga essa questão? Tá, bom, eu acho que assim, essa agenda de reformas que a gente precisa, né, em termos de regulamentação microeconômica, né, eu acho que essa agenda ela nunca vai ser, nunca vai ser aprovada num grande pacote, né? São tantas medidas que atingem tantos setores, né, e algumas são difíceis de você mudar, né, que eu acho que assim, você tem que fazer isso pouco a pouco, né, com pequenas medidas na margem que você consegue mudar, né, que aí você consegue alterar isso. Isso foi uma lição que eu aprendi um pouco com o Marcos Mendes, aquele economista que ele trabalha lá na assessoria do Senado, né, quando a gente foi junto com ele num projeto que ele tinha, um projeto muito legal, que resultou num livro de 96 propostas para você ter um governo eficiente em termos de gasto público, né? Eu lembro que aí, em alguma troca de mensagens, ele falou assim, Cláudio, a gente só vai ter, a gente só consegue melhorar o país em termos de reforma do gasto, né, olhando em termos do gasto, se a gente fizer essas reformas na margem, né, marginalmente. E, na verdade, é uma lição também de uma lição de economia, né? Reformas são feitas na margem, a gente não consegue mudar nada como um todo. A probabilidade disso acontecer, atualmente, eu acho difícil de falar por causa do momento político atual, né? Eu vejo uma nebulosidade muito grande. A gente tem aí uma discussão meio complicada do Supremo Tribunal Federal, né, onde tem lá um candidato que tem toda uma polêmica em torno dele, porque, de certa forma, ele era funcionário público, ao mesmo tempo tinha uma atividade no setor privado. E se eu entendi bem o problema, eu não estou muito por dentro do debate, mas se eu entendi bem, é como professor DE de faculdade federal, que não pode fazer mais nada, e ao mesmo tempo estava fazendo alguma coisa, né? É mais ou menos essa discussão. Isso, exatamente. Né? É um negócio assim, que eu acho que todo professor universitário deve estar, assim, ou está torcendo para ele ser aprovado, para depois entrar com um processo na justiça contra a Universidade Federal, né? Ou está chateado e não quer que isso aconteça. Então, vai gerar uma jurisprudência, né, professor? Eu acho que gera, né? Assim, o Faxinha, na verdade, vai fazer a grande reforma do ensino superior privado, se ele for aprovado. Porque eu acho que todo mundo vai querer fazer a mesma coisa. Eu sei de casos de Universidade Federal em que alguns departamentos estão indo atrás de professores que sabem que estão fazendo isso e estão tentando caçar essas pessoas. Estão, assim, fazendo multas para cima deles, pelo que já ganharam no setor privado. Coisa que não aconteceu com o Faxinha. Então, assim, parece até um negócio assim, daqui a pouco você vai inverter, né? Então, assim, é difícil, acho que é difícil de falar de probabilidade, porque o Senado e o Congresso agora, né, o Cunha e o Renan Calheiros, né, eles são nesse momento os grandes, como é que fala, atores dessa história, né? Assim, a gente esperaria que eles fossem totalmente subservientes à presidência da República, né, mais diretamente. E, no entanto, depois dos passos iniciais da Operação Lava Jato, né, no qual o Planalto mandou uma mensagem meio maluca, né, que era: Renan e Cunha, vocês estão na mira do Palácio. Eu falei, bom, você comprou dois inimigos, um na casa alta, né, no Senado, e outro na casa baixa. Então, e a oposição, para mim, é um pouco um mistério. Tem gente que, bom, já que a gente entrou na política, né, tem gente que acha que a oposição é muito frouxa, tem gente que acha que a oposição é molenga, outra oposição não é oposição, enfim, eu honestamente, eu não consigo entender bem o que a oposição está fazendo, mas eu vejo ela fazendo mais do que ela fazia antes, né? Então, assim, é um cenário, para mim, infelizmente, muito nebuloso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas se a oposição trabalha mais como oposição do que trabalhou nos últimos 20 anos, já é bom, né? Porque mesmo que passe medidas que a gente não concorde, ou que a gente acha que são boas, pelo menos teve um pouco mais de atividade política evidente, né? Mas para ser honesto, cara, eu não consigo pensar na probabilidade dessas coisas acontecerem, não, né?
Tá certo, professor. A minha próxima pergunta, professor, ela envolve a questão das concessões, né, ou privatizações que foram feitas ao longo dos últimos anos por parte do governo federal. O que a gente observou através dos resultados dessas concessões é que elas não foram nem um pouco efetivas, ou seja, houve uma procura muito baixa por parte do setor privado em relação a essas concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim. Eu gostaria de saber do senhor o que é necessário fazer, qual que é o tipo de regulação necessária para tornar esse programa de concessões mais efetivo do ponto de vista econômico. Olha, eu acho que essa é uma resposta até rápida, na verdade. Eu acho que o grande problema dessas concessões sempre é o marco regulatório delas, né, da maneira como ela é feita. Eu me lembro de um ex-aluno meu, assim, um ex-aluno, mas na verdade eu o encontrei quando eu estava na banca de dissertação dele, e ele estava trabalhando justamente numa dessas formas, né, que é aquelas parcerias público-privadas, né? E a discussão dele era assim: poxa, nenhuma parceria vai funcionar, ou seja, vai funcionar, mas é sempre complicado, porque existe uma cláusula na Constituição que diz que no final das contas, se tudo, né, se o governo quiser, o Estado, né, quiser, ele pode jogar tudo pro alto. Então, assim, eu entendo até que o Estado, como sendo, né, um ator importante, né, dentro do governo, obviamente ele é o governo de alguma forma, né, eu até entendo que ele tem uma cláusula importante para ele, mas eu acho que é o mesmo problema em diferentes níveis, né, dentro desses contratos de concessões, como você falou. Estou vendo que você está seguindo aí o vocabulário da Dilma, né? As privatizações da Dilma ela chama de concessões. O Oscar está sendo diplomático, né? Seguindo a cartilha do PT, né? Eu não sei se são privatizações ou concessões, mas até a dificuldade de lidar com esse nome, né, por parte do governo, mostra que ele tem uma dificuldade de lidar com a presença do setor privado ali. Eu quero o setor privado me ajudando, mas eu não quero que o setor privado me ajude, né? Porque eu tenho medo dele, né, de estar certo, ele levar a culpa por isso, né, ou o mérito, né? Eu acho que os caras na boa, assim, eu acho que o problema todo é o governo assim, ir para o marco. Lembra que eu acho que o Lula, né, quando no poder, emitiu um discurso que eu sempre achei um discurso esquisito contra o marco regulatório, qualquer que fosse, né? Uma visão meio que é voltar às estatais. Isso no primeiro governo ele não fez, no segundo ele começou a fortalecer esse discurso, e a Dilma, quando a gente entende o discurso às vezes, né, quando ela fica falando de cachorro atrás de criança e tal, né, você vê que o discurso é um discurso um pouco marco regulatório, besteira, isso foi do governo FHC, essa privatização e tal. Então, assim, enquanto você não mudar o teu discurso, não voltar, né, de fato, sinalizar para as pessoas que você, governo, quer que o setor privado realmente, né, venha assumir concessões de rodovias, etc. e tal, não vai funcionar. Agora, você pode fazer igual o Genro fez, né? Você vem e fala assim: não, vou reverter tudo, vou estatizar as estradas do Rio Grande do Sul. Faz isso, né, com 4 anos você já tem um resultado, né? Que foi o que ele conseguiu, né? Aí você está aí no Rio Grande do Sul, o pessoal que está, o resultado não necessariamente é melhor do que com as concessões, né? Então, eu acho que assim, a questão é uma só: vamos parar com o papo fora de ideologia e vamos ser pragmáticos, né? Quer ser um governo de esquerda? Ótimo. Agora, quer fazer um governo de esquerda com eficiência, que dê para as pessoas, né, estradas que elas consigam andar para ir trabalhar no seu governo de esquerda? Né? Faz concessão de direito, né? Assim, faz um marco regulatório, mostra que vai seguir. Não é só o papel, tem que ter reputação, né? Então você vai ter que fazer vai ter que cortar na carne, né? Corta na carne ideológica, né? E aí mostra que no tempo que você está funcionando, que você vai seguir, e segue em frente, né? Aí qualquer um reelege Dilma de novo, não tem problema, né? Bom, não pode mais, né? São só 2 vezes. É verdade. Bom, professor, vamos mudar um pouco o enfoque das perguntas. Eu fiz 1 ou 2 perguntas lá para o professor Adolfo, que era de um tema que particularmente me interessa, que eu acredito que também deva ser alvo de atenção dos nossos leitores, que é a questão de educação.
Então, há quantos anos o senhor já está dando aulas, professor? Olha, eu comecei mais ou menos em 93, dei aula um ano e meio como substituto ainda, né, depois de 2000 não, depois de 2000 não, depois de 94, 95 mais ou menos, né, tirando o doutorado, eu tô dando aula aí sem parar. É uma vida já, né, professor? Então, eu gostaria de saber do senhor, né, que já carrega aí toda essa bagagem, toda essa experiência, o que a gente precisa fazer para criar centros de excelência de ensino e pesquisa em economia que são comparáveis aos principais centros do mundo? O que é necessário fazer para gerar esses centros tanto de pesquisa quanto de ensino aqui no Brasil? Puxa, olha, você fala universidade, né? Isso. Pra gente não voltar àquela discussão do ensino básico, né? Isso. Tá. Olha, Oscar, assim, primeiro, assim, de fato, eu tenho uma vida mesmo, né? Dá vontade de chorar de alegria e tristeza quando a gente pensa nisso. Bom, agora, não necessariamente essa minha experiência toda quer dizer que eu sou um cara, né, que eu sou um bom professor, um bom pesquisador. Eu até acredito que eu sou, né? Mas, vamos lá, assim, eu acumulei um bocado de experiência nessa área, ao longo do tempo, né? Eu lecionei, então, um tempinho pequeno na Universidade Federal, ainda sem experiência nenhuma, né? Depois eu lecionei um tempo na PUC de Minas Gerais, e aí, desde então, eu estou aqui no IBMEC, né? Então, nisso aí, eu lecionei também um tempo na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, né? Então, tinha um foco, não é nem uma federal e nem uma privada, né? É uma estadual, né? Seria mais ou menos uma estadual. E eu também lecionei um tempo muito curto também numa outra faculdade privada, aqui. Então, assim, o que eu vi de bom e de ruim, né, que eu acho que seria mais ou menos esse foco, né, da pergunta, né? O que eu vi de bom e de ruim aqui? Puxa, na carreira de professor, eu acho que tem um grande dilema, né, que eu acho que é como é que você de fato faz com que como é que você faz com que aquele cara que entrou na sala de aula ele saia melhor, né? Então você poderia pensar assim, bom, vamos colocar o cara dando aula do início até o fim do curso para esse mesmo menino, porque, né, ele vai conhecer esse menino tão bem. Isso não vai funcionar, porque o professor vai ficar louco, né, e o menino vai ficar louco, né, não vai aguentar te ver, né, até o final de 4 anos, né? Então assim, a tua parcela de contribuição, geralmente, é uma parcela muito pequena, é uma turma, outra turma, né, e você só vai ver esse cara, talvez, uma outra matéria lá na frente, né. Eu tive experiências assim, como tive experiência também de seguir turmas por quase 2 anos seguidos, dando uma matéria em um semestre, no subsequente, no subsequente do subsequente, e finalmente no subsequente do subsequente do subsequente, né. Então eu tenho aí um pouco meio termo das duas coisas. Como é que você transforma o ensino em sala de aula? Uma parte do ensino em sala de aula, para ele funcionar, está baseado na habilidade do professor mesmo, né? E a outra no do aluno. No do aluno a gente sabe o que precisa fazer, né? Você tem que dar ao aluno um ambiente de regras claras, que sejam cumpridas, né? E eu acho que essas regras claras que têm que ser cumpridas, têm que ser sérias, e você não pode ficar fazendo concessões, senão, né, o aluno, né, igual criança, né? Ele vai perceber que ele comanda na casa, ele vai ser um aluno mimado, não vai funcionar, ele vai fazer o que ele quer, né? Então você tem que dar chance para aqueles alunos que querem aprender, né? E, então, assim, é um direito deles ter um ambiente com regras claras, que todo mundo respeita, que ele sabe que o colega do lado dele respeita também. Então, se ele tem sucesso, se ele tem fracasso, o colega do lado está tá seguindo a mesma regra do jogo. Isso é muito importante. Para o professor, o que é importante? Bom, o professor tem que saber preparar a aula, né? Um colega meu falava assim, pô, preparar a aula é muito fácil. Ele tem que ler vários livros, fazer um resumo daquilo, preparar esse exercício e passar de aula, ir para o quadro, né, e dar aula de fato, né? Ensinar para os meninos aquilo ali. De fato, isso é verdade. Mas tem mais do que isso, né? Então, assim, você tem que dar incentivo para professor que é aulista e professor que é, né, tempo parcial ou tempo integral, por exemplo, né?
O aulista, a tendência é que ele vai dar aula em vários lugares para poder fazer a renda dele, então ele não vai ter muito tempo nem muito incentivo para fazer uma aula muito boa. Eventualmente ele vai fazer isso bem, né? Mas eventualmente não, né? O cara tempo parcial, tempo integral, ele, bom, né, assim, ele tem de alguma forma uma participação maior em pesquisa, né? Então isso pode se traduzir, né, geralmente se traduz, né, numa aula melhor, né, do lado da oferta, né? A oferta é uma aula melhor, mais exemplos, né, e tal. Se os alunos querem ouvir os exemplos dele ou não, né, aí é o lado da demanda, né? Para você ter centro de excelência, então você tem que juntar esses dois tipos de interesse. E muitas vezes eles não são muito alinhados, né? Eu acho o seguinte, para ser bem na minha experiência, né? Eu acho que para você ter centros de excelência, você tem que ter um espaço, né, para que alunos e professores possam crescer dentro da faculdade, né? Então você tem que ter bolsa de pesquisa para quem quer pesquisar, tem que ter uma infraestrutura na faculdade muito boa para o aluno que quer fazer estágio, né? E você tem que ter infraestrutura boa para a sala de aula, né? Isso aí vai depender das faculdades, né? Cada uma vai ter lá o que consegue, né, privado ou público, né? Sala de aula melhores e sala de aulas piores. E você, né, o desejável é que você tenha, né, um foco dentro da faculdade favorável à pesquisa, né? E que não seja uma visão preconceituosa, no sentido de qualquer pesquisa que o professor faça é só teórica, né? Qualquer pesquisa que o professor faça é só abstrata, não tem sentido. Não existe isso. Qualquer pesquisa, né, vai ter um fim social. Pode ser uma pesquisa em matemática, né, pura, né? Ela é uma pesquisa que, se você tem na sua faculdade privada um departamento de marketing competente, ele vai levar essa pesquisa do professor de matemática pura para o mercado, vai fazer propaganda disso, vai vender isso. Isso faz parte, né, dentro da estratégia sua de vender o teu curso, você vender esse tipo de pesquisa, né? É claro, se você tiver uma pesquisa voltada para a tua região, né, uma pesquisa de preço agrícola, né, que fala, sei lá, o preço do arroz em Pelotas, né, pesquisa de índice de preços em Porto Alegre, pesquisa de preço de imóveis em São Paulo, claro que isso também é uma pesquisa que vai chegar no mercado mais rápido do que o de matemática. Mas eu acho que assim, né, e é claro que se você tem recursos escassos, às vezes vale a pena se direcionar a pesquisa e tal. Mas alguma pesquisa você tem que ter. O aluno gosta de ver o professor dele no jornal, não necessariamente no jornal falando qualquer coisa, mas ele gosta de ver que o professor dele está fazendo alguma coisa, que ele pode se envolver e aprender e desenvolver o que ele vê em sala, né? E aí eu acho que é o ponto, eu acho que da sua pergunta, talvez eu possa ajudar mais, né? Assim, nos últimos, sei lá, desde 2005, eu sempre esqueço a data, mas desde 2005 a 2006, que eu tenho feito, né, uma experiência com alunos na faculdade, né, lá no nosso núcleo de estudo de política monetária, né, que é uma experiência assim, que surgiu da demanda de um aluno, né, que chegou um dia para mim e falou assim, tudo bem, e é um aluno muito bom, tá? Assim, não é um aluno assim, tô aqui à toa, né? Eu gosto de estudar, gosto de ler, eu leio o livro texto, eu abro o livro de macro, não leio só a matéria, eu leio a aplicação também, eu vou atrás do artigo, eu não tenho acesso, porque o artigo é pago, mas eu quero ler, eu quero entender, e eu quero aplicar isso que eu vejo em sala, né, e vejo no livro, na prática. Então, assim, um pouco ele falava para mim assim, eu li no livro, vi que tem aplicação, e a gente não tem isso aqui na faculdade, então por que a gente não faz um negócio dele, né? E aí a gente falou, né, eu sentei com ele, né, e falou, tá, vamos fazer isso, vamos juntar, me chama aí um grupo de alunos que pensa mais ou menos igual a você, que quer fazer isso, e vamos fazer algum tipo de trabalho. E aí eu acho que assim, isso foi uma coisa legal, né? A gente, né, os meninos chegaram e falaram, não, vamos escolher um tema, e o tema foi Banco Central, Copom, Selic, sistema de metas e tal. Eu falei, caramba, esses caras querem fazer macroeconomia, eu não sou um cara de macro, mas falei, bom, já que vocês querem, vamos lá, né? E aí nós criamos o NEPOM, né? O NEPOM surgiu para ser um pouco uma, né, assim, cada aluno ia cuidar de uma parte da ata do Copom, e no final alguém ia fazer uma previsão da economia para tentar falar o que a Selic, o que ia ser da Selic, se ia subir ou diminuir e tal. Depois isso foi, né, isso se desenvolveu ao longo do tempo, mas o que é legal dessa experiência? Essa experiência, assim, ela sempre foi de alunos voluntários. No início eu achava isso muito complicado, ainda acho, né, porque
sendo voluntário, o aluno também não tem nem contrato, né, com o grupo, né, então ele pode sair a hora que ele quiser. Então, às vezes, a gente tinha uma formação, um time muito bom, né, com os alunos, e aí, de repente, alguém, olha, eu arrumei um estágio melhor, foi mal aí, mas eu vou embora e tal, e ia, né, e aí você ficava desguarnecido. Uma época também eu achava que você podia ter um time com 11, 12 pessoas, que ia ser ótimo, você ia ter um banco de reserva, né, um titular e tal. Depois eu percebi que isso não funcionava, e, né, isso levou muitos anos para perceber isso, né, para perceber o que a teoria econômica ensina, né, você tem um tamanho ótimo para essas coisas, né, e aí eu falei, não, mais que 5 ou 6 não dá, tem que ter, né. E agora, uma coisa interessante do trabalho que a gente teve, né, eu sei que na URGS, né, tinha lá o NAP, né, que é mais, né, o NAP é um pouco, mas o NAP é um pouco parecido com o que as federais têm, que é um pouco a bolsa de pesquisa, né, o menino recebe uma bolsa, mas ele faz análise de conjuntura, né. Então o meu é parecido com o NAP, só que não tinha bolsa, né. Então o NAP funcionava muito bem, né, o meu grupo funcionava sem bolsa, e eu muitas vezes tentando buscar patrocínio, mas eu sou um péssimo vendedor, né, eu não sou marqueteiro, não sou bom nisso, né, então assim, nunca consegui. Mas uma coisa que eu sempre adotei no Nepom é eu não vou sair procurando aluno para entrar no Nepom. Se o aluno quiser, ele vem, né, e aí até se vem muitos eu tenho que fazer uma seleção, né, e então assim, tem funcionado, né, tem altos e baixos, tem times que vão melhor, times que vão pior, tem times que sempre começam mais fracos, porque eles nunca fizeram isso antes, né, e a gente vem tentando, né, e assim, mas o conjunto dessa experiência toda, esses anos todos, o que fica de legal é que sempre, todo mundo que sai, né, sai no meio, sai depois de um ano, sai depois de 2 anos, sempre sai falando que gostou da experiência, que aprendeu alguma coisa, né, eu já tive casos, né, assim, explícitos, né, aluno que chegou para mim, e outros que eu vi isso acontecer na minha frente, né, eu tive aluno que chegou para mim e falou assim, fiz entrevista de estágio, ou entrevista de emprego, citei o grupo, e o pessoal gostou porque já conhecia, porque via lá na internet, ou já tinha ouvido falar de outros estagiários. E eu já tive, assim, gente de banco que foi na apresentação do grupo, né, e foi caçar talento lá. Pegou um menino e levou o menino embora. Infelizmente, esse menino virou um ótimo funcionário do banco, né, e nunca mais né, como eu falei, voltou né, para dentro do nosso núcleo, né. Então, assim, o que você precisa para ter bom senso de pesquisa? Bom, se a gente for olhar no que a gente falou no podcast aí para trás, eu acho que é um pouco uma parte de regulação, né, com mais flexibilidade de currículo e tal, né, um aluno chegando ali que você possa trabalhá-lo, né, e regras claras na faculdade, para que a faculdade, né, venda de fato, né, privado ou público, né, mas que venda ou forneça, né, de fato, né, um ensino de qualidade para o aluno, né. Agora o aluno, ele nunca foi para a faculdade antes, é a primeira vez dele, né, então quando ele chega, ele quer participar, ele tem aquela ânsia toda, então ele tem que entender, isso todo aluno percebe, medicina, engenharia, economia também, ele tem que perceber quando ele entra em medicina ou engenharia, economia, ele não vai sair operando um cara, construindo um prédio e nem fazendo um relatório de política econômica no primeiro semestre. Mas se ele tiver aquela garra de aprender, né, aquela vontade, e do outro lado, se a gente consegue ofertar para ele, olha, vamos, né, isso que a gente está te oferecendo aqui é uma teoria é abstrata mesmo, o corpo humano do livro de anatomia, do Grey's Anatomy, é de mentira, né, o concreto do livro de engenharia não é de verdade, né, e a economia do livro do Mankiw não é de verdade. Se você entende, você tem que ter paciência, você não vai aprender economia igual mexe no WhatsApp, no Twitter, né, você pode usar o WhatsApp, o Twitter, o Google para procurar ter o conhecimento, mas você não vai processar o conhecimento na velocidade do Google, né, se você percebe isso, percebe que você, com calma, você consegue aplicar isso mais adiante, você tem professor que pode te ajudar nisso depois, é ótimo. Então, assim, quanto mais bolsa de pesquisa você tiver para o aluno, quanto mais grupo de pesquisa de análise de conjuntura você tiver, eu acho que no caso de economia, melhor. Então, assim, os caras, assim, se eu fosse fazer uma cruzada, né, melhoria no ensino de economia no país, né, eu poderia fazer com alguns, né, assim, como tem uma colega minha lá em Ribeirão, por exemplo, a cruzada dela é fazer métodos de ensino diferente em sala de aula, usar experimentos e tal. Eu acho válido, acho que é importante, é uma das estratégias, além do quadro negro, dos slides e tal. Mas a outra estratégia também que eu acho legal é você criar núcleos de estudo tipo MAP, ter isso na faculdade. Ah, mas a faculdade não dá incentivo, ela não vai dar, né, se ela não tiver recursos. Mas, assim, sabe, se você tiver um tempo, se esse tempo, né, se isso não tomar todo o teu tempo que você tem para outras coisas, que isso é um problema sério para o professor, né, cuja oportunidade.
Mas se você tem horas de pesquisa e dá para fazer um projeto de pesquisa nesse sentido, né, e botar os alunos para trabalhar nisso, olha, o retorno que você tem é muito bom. Eu fiz recentemente, pela primeira vez eu fiz uma pesquisa com ex-membros desse meu grupo, né, e falei, olha, fala aí, né, o ponto fraco, o ponto forte, dentre outras coisas, né. E assim, a única coisa que eles sempre reclamavam era assim, não, tinha outras coisas, mas a principal era assim, eu vou para a apresentação, né, do grupo, né, que a gente faz na faculdade, né, e aí o professor não está lá. Se não tem outros professores do curso, quer dizer, eu tenho que estar lá. Acho que uma vez só eu não fui, não pude ir, ou duas, acho que uma vez só, realmente. E aí o coordenador do curso não foi, o professor de internacional podia ir. Eu sei que tem um pouco de carência dos alunos, então, essa coisa da atenção e tal, etc. A gente tem que dar um desconto, né, essa carência toda, né, eu acho que nem sempre isso é justificável, mas eles têm um ponto, né, assim, eu estou fazendo, né, eu treinei, eu fiz uma análise de conjuntura e quem sabe isso é o meu mestre, né, querendo ou não, que é o professor. Então é legal ter o retorno dele, né. Então, assim, é difícil, a gente não tem tempo, nem todo professor tem tempo, tem outras coisas para fazer, é claro, a gente tem que respeitar isso, mas sempre que possível, se você tem um núcleo desse e os professores podem ir, né, é legal, né, assim, pensar sempre assim, olha, não pensa naquele ponto de estou boicotando o cara que eu não gosto porque ele é um professor inimigo meu no departamento. Não pensa assim, pensa no aluno, pô. Né? Assim, eu ia falar uma coisa, mas vou falar de outro jeito. Dane-se, tá? Rivalidade. Mas pensa no sujeito que é um aluno lá. Você quer formar um cara bom para o mercado de trabalho. Né? Ele vai lembrar de você e do teu rival. Sabe? Vai lembrar que tinha uma briga que vocês eram inimigos mortais. Mas, poxa, o importante é a formação dele. Então, eu acho assim, o ambiente de pesquisa, se tiver como ter tempo integral, bolsa de pesquisa para pesquisador, ótimo. Né? Se não puder ter, mas se você puder envolver o aluno de alguma forma, faça isso. Se puder poder ter monitoria, né? Monitoria para sala de aula, em faculdade privada ou pública, tenha monitoria, né? Assim, e que a monitoria seja uma coisa séria, sabe? Se tem alunos bons, dedicados, né? Assim, eu acho que é por aí. Você tem que dar para o aluno, né? Lembra que no nosso papo anterior era que o aluno está chegando na faculdade, preparação muito ruim, né, assim, e ele chega mesmo, a matemática dele é ruim, o português dele é ruim, então assim, e se ele, né, às vezes até a ideia de aprendizado dele é ruim, ele acha que é só memorizar, decorar, que ele vai passar, né, isso em parte é culpa dele, em parte não é culpa dele, em parte ele foi educado assim, às vezes, né, o sistema educacional pode ter muita falha, então você tem que, né, é um custo, né, muito grande de professor ensinar isso para ele, mas é importante, né, e aí você trazendo ele para pesquisa, análise de conjuntura, fazendo esse tipo de trabalho, de grupo de pesquisa, né, isso, de certa forma, eu acho que mostra para ele o caminho. Né, alguns vão desistir, vão descobrir que não é a praia deles, mas eles pelo menos tentaram, né, experimentaram. Eu acho que essa é a chance que ele não pode deixar de ter. Né. Tá ótimo, professor. Para a gente finalizar, então, ainda sobre esse tema economia, eu gostaria de saber do senhor quais que são as principais ferramentas que um economista tem que desenvolver para fazer algum tipo de pesquisa relevante do ponto de vista acadêmico. Eu também gostaria de saber, nesse sentido, quais que são, no seu entendimento, os tópicos mais relevantes que se desenham, que estão abertos para os pesquisadores de economia atualmente. Tá. Então tá, essa é a pergunta que eu acho que complementa a anterior, né? Uhum. Quais são as ferramentas, né? Bom, eu acho que assim, poxa, não dá, né, para o cara sair da faculdade sem aprender micro e macroeconomia. Então, assim, pelo menos ter o cara da graduação, ele tem que ter pelo menos um livro de micro inteiro, bem treinado, bem lido e bem exercitado com exercícios, né? A mesma coisa o livro de macroeconomia. Né, e a mesma coisa a parte quantitativa dele, cálculo, estatística e econometria. Senão você não interpreta a história econômica direito e nem consegue fazer a crítica da teoria que você quer criticar se você não aprendeu a direito antes. Né? Então a gente para usar o alfabeto tem que aprender o alfabeto antes. Para criticar o sistema numérico tem que aprender a contar antes. Então a gente não, né, assim, eu acho que a primeira coisa é micro, macro, né, e a parte de econometria. Por quê? Porque qualquer pesquisa acadêmica ou não, vou até ampliar na sua pergunta, acadêmica ou não, né, ela tem aplicação disso. Vamos pegar os relatórios, né, de departamento de pesquisa de grandes bancos. Né? Então talvez o ouvinte que está lá no interior do Mato Grosso, para ele não seja tão relevante, aparentemente,
mas para o fazendeiro, né, lá do interior do Mato Grosso, esse relatório é importante, né? Então, assim, né, o nosso leitor que está lá pensando em fazer um trabalho, né, conseguir um trabalho no setor público, no Ministério da Fazenda, no IPEA, né, ou no TCU, né, querendo ou não, assim, a qualidade da sua análise vai ser maior se você tiver maior carga teórica, né, e também maior diversidade de ferramentas econométricas e estatísticas na sua mão, né? Não precisa ser só econometria, né? Econometria pode ser modelo de calibração, pode ser falar um pouco de macroeconomia, né? Mas pode ser também uma análise estatística bem feita dos dados, não precisa ir para econometria, depende do lugar que você cai, né? Mas o mais importante, assim, tem que ter essas coisas muito bem fundamentadas, né? Assim, eu estava falando dos relatórios de bancos, né? Pega os relatórios de bancos, eu me lembro quando o Alexandre Schwarzman estava aí no Banco Real, depois no Santander, assim, tinha relatórios que eu levava para a sala de aula para mostrar como exemplo de álgebra linear, porque tinha equações de diferença, macroeconomia, porque tinha expectativa racional, e econometria, porque tinha medidas de PIB potencial. Quer dizer, eu acho que o Alexandre Schwarzman é um grande cara, né, assim, que me ajudou muito sem receber nada por isso, né, nunca paguei a ele nenhum dinheiro por isso, né, me ajudou muito em sala de aula algumas turmas de macroeconomia que eu tive, então eu mostrava o relatório para ele e falei, olha só, tem um jogo aqui nesse relatório, tem um jogo sequencial, olha, tem um PIB potencial, né? Então assim, aí o aluno fala assim, o menino está formando, mas eu não vou trabalhar num lugar, ninguém faz isso. É claro que ninguém faz isso. Se ninguém começar, ninguém vai fazer. E é claro que se você começar, né, e você começar a destacar, vai ter concorrência. Tem pessoas que não querem que isso aconteça, né, porque vai atrapalhar a vida delas, você vai ser um cara talentoso, então é claro que você tem que ter uma habilidade, que não é uma habilidade que se aprende na sala de aula, mas é uma habilidade de lidar com pessoas, né? Então, para você ter sucesso na vida, né, com o seu talento, tem que aprender a lidar com competição. Tanto aquela que te puxa para baixo, não queremos esse cara que faz essa análise bacana, porque a gente não sabe isso, e aí ele vai ter destaque, como aquele outro, teu concorrente na outra firma que faz a mesma coisa, né? Então, assim, essa habilidade, infelizmente, né, a gente não ensina em sala, né? Acho que ninguém ensina em aula nenhuma, né? Embora todo mundo saiba que precisa ter. Mas você precisa ter uma boa formação de microeconometria. Assim, os temas importantes, né? Você falou, né? Assim, quais são os temas quentes? Acho que cada economista vai ter um ponto de vista. Agora, sinceramente, eu acho que a grande área que eu acho bacana, embora é uma área chata, porque a gente tem que estudar um pouco a outra perna dela, é aquela de Law and Economics, economia e direito, né? Ou teoria econômica do direito, análise econômica do direito. O pessoal do direito não gosta porque fala análise econômica do direito, né? Mas é isso, né? Assim, quer você goste ou não. Por que eu acho essa área importante? Primeiro, porque a gente tem uma presença do governo inequivocamente gigantesca na economia brasileira. Mas muitas vezes, né, o pessoal da área de direito não tem, falta a eles, né, o auxílio do economista. E aí não estou falando só de cálculo de pena, de processo trabalhista, não. Cálculo de custo de leis mesmo, né? A nossa companheira Luciana Yeung, lá do INSPER, por exemplo, um trabalho que ela apresentou no congresso da Associação Mineira de Direito e Economia ano passado, acho que foi na Associação Mineira, né? Ano passado, é um trabalho que, por exemplo, ela media custos de uma mudança no Código... Nossa, ela vai me matar, mas eu esqueci. Uma mudança qualquer no Código Civil. Coitado. Mas ela calculava em termos econômicos. Eu falei, puxa, mas isso é totalmente importante. É o que o repórter quer saber, é o que o cara do governo quer saber, é o que o cara do setor privado quer saber. Quanto que vai custar para mim, né, ficar parado tantos dias, né? E aí eu não quero, dependendo, é claro, se eu não posso pagar um consultor, né, que faz um cálculo melhor, eu vou pagar uma regra de 3. Eu pego meu estagiário e falo com ele, faz aí uma regra de 3. Tantos dias no mês, fiquei parado tantos dias, tantos funcionários. Né? É uma conta legítima, né? Mas é uma regra de 3. Tudo bem, é aquela que você pode pagar. Agora, se você quer uma coisa um pouquinho mais bem fundamentada, vai pagar um consultor de economia. Então, assim, Law and Economics é uma área muito quente. Eu acho que é uma área que as pessoas de economia torcem o nariz porque tem o pessoal do direito, e o pessoal do direito torce o nariz porque tem o pessoal da economia. No Sul, né, acho que o pessoal tem feito um excelente trabalho, que é o pessoal do IDER, né, o Luciano Tim do direito, o Cristiano Rosa Carvalho, né, o Ronald, eu sou suspeito para falar do Ronald, porque ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado, né, então, assim, se eu elogiá-lo aqui, fica parecendo que eu estou, né,
a minha dívida com ele é eterna, né? Então não tem jeito. Mas assim, né, ele, né, e mais outras pessoas que fazem parte do IDESP, tem feito excelente trabalho. A Luciana aí, do INSPER, em São Paulo, né? Aqui em Minas, né, a gente tem tentado fazer esse trabalho, né? Mas assim, tem pouca gente ainda envolvida, né? Então essa é uma área. A outra área que eu gosto muito, que eu tenho aprendido a gostar, na verdade, por causa do incentivo dos alunos terem me procurado no NEPOM, né, é essa área de análise de conjuntura de macro, né? Que não é macro, mas ela basicamente ela é macroeconomia, né? É uma área que eu acho difícil, né? Porque são várias variáveis, tem que aprender a lidar com ela. Consultorias aí no Brasil existem, né? Mas geralmente são poucas, grandes, né, e poderosas, né? Mas eu acho que, né, assim, o aluno de economia, por exemplo, que está lá em São Paulo, ou mesmo que está fora de São Paulo, que ele tem altas ambições, por exemplo, ele quer trabalhar numa grande consultoria econômica em São Paulo, sei lá, quer ir para Tendência, ou quer estar na área de pesquisa do Banco do Santander, ou quer estar na área de pesquisa do Itaú, né? Olha, por exemplo, tá aí, ó, uma boa resposta para você. Eu nem sou correntista do Itaú, tô ainda até fechar minha conta lá, tá meio inativa, mas olha para você ver que bacana como é a área de pesquisa do Itaú, né? A parte de pesquisa econômica. Se eu fosse aluno de graduação de economia, meu sonho ia ser trabalhar, né? Um deles, né? Ia ser trabalhar naquela área de pesquisa. Puxa vida, a Fundação Itaú lá dá cursos de análise de políticas públicas, uma econometria, né, que não se aprende em sala de aula se na tua faculdade só tem um curso de econometria. Aí vai, né, assim, não sei se você vai ficar em dificuldades com isso na faculdade, mas olha aí a minha propaganda. Cursos de economia, né, privados e públicos. Não tenham só uma econometria, né, no currículo. Pelo amor de Deus, tenham 3 econometrias obrigatórias e mais umas 2 optativas para a galera, né. Vamos deixar de preconceito de econometria. Isso ajuda a meninar. É uma ferramenta a mais. Se não usar mais, tudo bem, né? Mas dá a chance de aprender isso, né? E se o currículo puder ter mais matérias de finanças, contabilidade e direito, né? Então, assim, vai ficar um currículo gigantesco. Então não pode ser uma coisa, né, que eu vou colocando matéria e o menino fica louco sem saber o que fazer. Mas vamos tentar mostrar para ele que tem matérias que ele pode fazer eletivas, enquanto a gente não tem currículo flexível, né? Matérias eletivas que tem aí, né? Dá para você fazer pesquisa. Né? Sei lá, eu acho que assim, a caixa de ferramenta é o básico, não dá, né? Assim, micro, macro, econometria, e a micro e macro, né, para poder ser bem específico. Aquela que o pessoal xinga e joga pedra. Micro neoclássica, que é a microeconomia, não existe outra. Macro neoclássica, pode ter outras, mas eu estou falando da macro que se ensina no livro do Mankiw, do Bernanke. Se você quer chamar de neoclássica, ótimo, tá? Aprende essa primeira, depois você critica, não tem problema. A crítica é bem-vinda, desde que bem fundamentada. E a matemática é matemática, não tem dúvida, né? Econometria é econometria. Ah, mas tem a calibragem, aí a briga do outro lado, né? O pessoal de R$5 fala que econometria não serve para nada. Isso foi lá no início. Hoje não é mais assim, né? Cabeça aberta, né? Então, assim, quanto mais você puder ter disso aí, né, de ferramenta, depois você joga fora se não for usar, mas pelo menos carrega, né? Acho que é isso aí, Oscar. Tá certo, então, professor. Vamos nos aproximando então do encerramento. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dizer mais uma vez que é uma honra tê-lo aqui como entrevistado, e do fundo do meu coração, obrigado mesmo, e eu gostaria de abrir espaço aí para suas possíveis considerações finais, por favor. Olha, bom, a primeira consideração final é, né, os caras, assim, a gente só se conhece há algum tempo, nunca ao vivo, né, mas nunca tinha visto, né? Te vendo aí a primeira vez aí no Skype, aí, o pessoal que tá ouvindo não vai saber disso, né? Mas, então, assim, é uma honra para mim também, né? A outra coisa, assim, eu quero pedir desculpa, porque às vezes eu fico meio confuso, como eu te falei, eu não dormi direito essa noite, eu tive um problema aí, acordei muito cedo, não consegui dormir mais, e aí eu já sou naturalmente confuso, fiquei mais confuso ainda, espero que o ouvinte não tenha sofrido muito com isso. E a outra coisa é recomendar o blog Economics for Real, né? É isso aí. .blogspot.com. Que bom que você se juntou à turma dos blogueiros, né? Eu já estou há muito tempo nessa área e estou cada vez com mais preguiça de fazer texto em blog, vai me dando uma canseira, e preciso de gente nova para fazer isso. Você tem feito um bom trabalho, né? Então, assim, esse é para fechar, né? Essa é uma outra forma de você treinar a tua análise econômica, né? Se expor ao grande público, né? Tem que pensar em escrever um texto, receber críticas malucas, idiotas, imbecis e críticas inteligentes também, e saber lidar com isso tudo, né?
Isso é muito importante, né? Então, assim, né, muito obrigado pela oportunidade, Oscar. Né? Espero que os ouvintes não tenham sofrido muito, né? E foi um prazer, né, falar contigo. Né? Imagina, eu tenho certeza que eles aproveitaram bastante, professor. Então tá, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigado, abraço a todos.